E aí, pessoal, tranquilo? Então, para fechar, né, a nossa disciplina aqui de programação mobile, tá? A gente vai estar fazendo um aplicativo de agenda, ok? Só que esse aplicativo vai ser um pouco diferente, tá? A gente vai estar armazenando, consultando aí os dados dos nossos contatos da nuvem, de um banco de dados que está rodando, né, na internet. Beleza? Antes da gente começar, então, é importante a gente entender alguns conceitos, a pegar certinho essa parte, tá? Beleza? Bem, a gente não pode simplesmente, né, pegar o nosso aplicativo e conectar direto com um banco de dados, tá? Isso aqui não vai dar certo, tá? O próprio Android ele nem deixa a gente fazer isso, por questões de segurança, tá? Porque se a gente se conectar diretamente a um banco de dados, uma que esse banco ele vai ter que estar na internet acessível para todo mundo, de uma forma direta, né? E outra, os dados referentes a esse banco, como login, senha, as consultas, né, se for um banco relacional, lá, o Select, asterisco from, essas coisas, tudo vai estar aqui no aplicativo, tá bom? E aí, isso pode ser explorado, né, de alguma forma, e qualquer hacker, aí, qualquer pessoa mal intencionada pode, né, de alguma forma, conseguir ter acesso a esses dados, que são extremamente restritos, e acessar a nossa base de dados e arrebentar com tudo. Beleza? Então por isso que conectar direto, tá, não rola. Além de questões aqui de executar comando SQL dentro do aplicativo também não é uma boa prática, tá? Para isso, né, o que a gente faz então? O que é o comum aí, né? A gente envolve o nosso banco de dados, beleza? Em um servidor web, tá? O mesmo servidor web que vocês viram lá na programação para web 1, né? Desculpa, web 2, né? Ó, servidor web, tá bom? E olha só que legal. Quem que vai fazer então esse meio campo pra gente, né? Quem que vai conversar mesmo com o banco de dados? Vai ser uma API, vai ser uma aplicação aí que roda em um servidor web, uma API, tá bom? Beleza? Então a nossa API, sim, ela vai conversar com o banco de dados e o banco vai devolver os dados para a nossa API, tá? E aí, olha só que legal. Por exemplo, né, para a gente obter todos os contatos, a gente vai fazer, ó, do nosso aplicativo uma requisição via HTTP, usando lá o protocolo, né, de transporte, tá bom? O HTTP, tá? Uma requisição web normal, tá bom? A nossa API que vai se encarregar de executar essa regra de negócio, né, conversar com o banco, né, fazer tudo certinho, tá? E ela vai formatar uma resposta e devolver para a gente, beleza? Tá? Então isso aqui é o back-end, né? Ok? Então, ó, sempre na requisição, né? A request e a resposta aqui, né? Response. Beleza? Requisição e resposta, tá? Então, olha só que legal. A nossa API, pessoal, ela vai ter as rotas, tá bom? Ela vai ter um meio de acesso aqui e o aplicativo só pode acessar, né, os dados e tudo mais por meio dessas rotas. É ela que faz o meio campo pra gente, tá? Belezeira? Muito bem. Quando a gente envia uma requisição ou, né, pega uma resposta, tá? Eles têm que conversar no mesmo idioma, eles têm que conversar na mesma língua, né? Então, qual que vai ser aí o formato padrão que a gente vai usar tanto para enviar requisições como para receber as respostas, né? A gente vai usar aqui o formato de JSON, ok? Então, esse formato aqui, vocês vão ver que é um formato bem interessante, que ele é um formato de texto. Basicamente, é escrever objetos em formato de texto, tá? Então, o nosso aplicativo, ó, supondo que a gente vai listar todos os contatos, fazer a listagem de todos eles aqui, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer do nosso aplicativo um pedido para ele trazer todos os contatos. A nossa API que vai se encarregar então de executar toda essa regra, né? Falar com o banco de dados e tudo mais. Ela vai pegar esses dados, né, de todos os contatos, vai formatar nesse JSON aqui e vai devolver para a gente, ok? O nosso aplicativo ele vai ler esse JSON, ele vai percorrer esse JSON e vai colocar linha por linha, vai colocar cada contato lá com foto, com nome, enfim, com todos os dados de um contato.
beleza? Para estar fazendo a exclusão, por exemplo, ou a inserção, vamos ver na inserção, tá? A gente vai fazer uma requisição, passando no corpo dessa requisição, no post, lembra lá, pessoal? O post que a gente viu lá na aula lá de PHP, tá? O post, né, a gente vai mandar então os dados desse contato, a API vai receber, ela vai validar, ela vai fazer uma série de coisas e ela vai inserir no banco de dados, né? Deu certo, né? Existe uma resposta, né? E a nossa API devolve. Então, basicamente é esse joguinho aqui de requisição-resposta, tá? Lembre-se sempre que o banco de dados vai estar isolado em um servidor web e a porta de entrada para esse banco vão ser as rotas aqui da nossa API, tá bom? Que geralmente roda em uma linguagem web também, como PHP, né, como o JavaScript lá com Node, em Java, tá? Beleza? Muito bem. Então, esse vai ser, né, a arquitetura da nossa aplicação. Uma outra coisa que é importante, tá? Essas requisições aqui, respostas, tá? A gente não vai fazer assim do zero. A gente vai pedir ajuda aqui de um framework, de uma biblioteca do Android, que vai ajudar pra caramba a gente a estar fazendo isso, tá? Que na verdade são duas. É o Retrofit, que ele vai ajudar a gente a fazer essas requisições aí e tudo mais. E um outro carinha, que é o JSON. Tá? O que é esse JSON? Ele vai converter objeto para JSON e JSON para objeto. Tá? Ele faz essas conversões aí que a gente vai precisar fazer. Beleza? Então, é basicamente isso, pessoal. A nossa aplicação, o nosso projetinho. Tá? Vai ser bem da hora. Espero que vocês curtam fazer ele aí. Beleza? Tá? A questão aqui do servidor, tá? Eu tenho aqui já isso pronto, eu já tenho uma API pronta que tá no ar, então todos vocês podem consultar ela, podem usar ela, beleza? Só peço para não, né, para não cadastrar um contato com besteira, com nada do tipo. Põe nome de pessoa real ali e já era, tá? Então todos vocês podem estar usando ela sem problema nenhum. Mas eu vou compactar, ela tá em PHP e eu passo para quem quiser executar local também sem problema. Beleza? Bem, então é isso aqui, tá? No decorrer do projeto vocês vão ver essa parte das rotas aqui, tudo funcionar certinho, tá bom? Então, bora pro código. Beleza, pessoal? Então, já tô aqui com o Android aberto, tá? E vamos começar a criar nosso aplicativo. Para dar uma variada até nesse layout, que a gente sempre usou o empty, tá bom? Nesse projeto vamos usar essa Basic Activity, que vai ser bem legal, que dá pra gente ver também uma outra questão que a gente não viu até o momento, que é os fragmentos aqui do Android. Então acho que vai ser bem interessante usar esse tipo de recurso aqui, tá? Então, ó, Basic Activity, vou dar um Next. Nome da aplicação, posso chamar de, sei lá, agenda, alguma coisa assim, tá? Vou colocar aqui como Kotlin, beleza, e Finish. Beleza, pessoal. Então, ó, eu já executei o nosso aplicativo aqui, só para vocês entenderem também essa questão do layout dele, né? Então, olha só que louco, ó. Esse botão, quando a gente clica, ele está mostrando aqui uma mensagenzinha, que é o Snack Bar. E quando a gente clica em Next, ó, ele coloca aqui uma segunda tela, né? São duas telas, tá? Então, só para a gente entender o que está acontecendo. Isso tudo aqui, tá? É a ActiveMain. Então, a ActiveMain, ó, ela tem esse botão, tá bom? E aqui ela tem um painel invisível, vamos dizer assim. Então, por isso que dá sempre a impressão de que isso está sempre por cima, tá? Dentro dessa ActiveMain, ok? A gente tem, ó, o ContentMain. Então, ó, se eu abrir aqui ActiveMain, vocês vão perceber que a gente está incluindo, ó, ele tem o botão flutuante, tá bom? Ele está incluindo, veja aqui, ó, que legal, ó, está incluindo o ContentMain, tá? O ContentMain, por sua vez, olha só, ele está incluindo um fragmento. Então, um fragmento, pessoal, é um pedaço de layout, tá? A gente pode utilizar esse pedaço em vários lugares, ok? Então, por exemplo, você tem um mapa que você quer usar em uma tela, em uma activity, perdão, em tela cheia, e na outra só um pedacinho. Você pode usar o fragmento e chamar em tela cheia em uma tela e o mesmo fragmento em um pedaço menor. Então a gente reaproveita pedaços da tela. Essa é a ideia do fragmento, tá bom? São pedaços de tela que a gente reaproveita, beleza? Então ele tem o fragmento first aqui, que é o primeiro, e o fragmento segundo, tá? Então a gente vai usar esses dois caras, beleza? O fragmento ele tem um comportamento bem parecido com o Active, ó.
Vocês podem perceber que ele tem uma classe dedicada a ele. Tá? Então a gente vai conseguir programar, colocar todos os nossos métodos aqui. Beleza? E é isso aí, tá? Não tem muito mais o que falar sobre os fragmentos, só mesmo mão na massa aqui, né? Pra gente começar então a ter uma coisa legal, ó. Vamos abrir o nosso fragmento primeiro aqui, ó. Tá? Fish Fragment. E vamos fazer o seguinte. Podemos apagar isso aqui. Ok? Podemos apagar isso aqui também. Tá bom? E o fragmento segundo, ele vai ser a tela de cadastro. Basicamente, o primeiro fragmento aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai listar os contatos, tá? E o segundo fragmento, ele vai servir para cadastrar ou editar um novo contato, tá bom? Então a gente vai fazer desse jeitão aqui, beleza? Então, ó, apaguei tudo que estava aqui dentro, tá? Do primeiro e do segundo fragmento, ok? E vamos fazer o seguinte então, ó. No segundo fragmento, se vocês quiserem, a gente já pode renomear esses caras, ó. Então, quando eu clico com o botão direito, eu venho em Refactor Rename. Então, esse cara aqui eu quero chamar de Início Fragment. Tá? Beleza. Podemos mudar também esse cara aqui, ó. Dar um refactor nele. Rename. Ele vai ser o Fragment Início. Muito bem. E o segundo eu vou chamar de Formulário. Tá? Por que eu vou chamar de formulário? Porque vai servir tanto para cadastrar como para alterar um contato. Então eu posso pôr aqui, ó, form contatos, fica mais fácil. Fragment. E aqui, né, refactor rename form contato. Beleza, muito bem. Então tá feito aqui a refatoração dos nossos fragmentos, tá? E vamos lá, vamos começar. Primeira coisa de tudo, como a gente vai consultar os dados da internet, esse aplicativo tem que ter a permissão, logicamente, de acessar a internet. Então, lá em Manifesto, Android Manifest, aqui no início já, nós vamos colocar a permissão. Então, uses permission, olha lá, internet. Beleza? Então, permissão colocada, show de bola. Outra configuração que a gente vai ter que fazer é o seguinte, pessoal. A gente vai ter que instalar, tá bom? O retrofit. Aí você fala, nossa, Fernando, então eu vou ter que ter um trabalho de ir no site dos caras, que eu já tô até com ele aberto aqui, ó. Né? Baixar, instalar, fazer um monte de coisa. Se você quiser, você pode fazer assim. Mas, olha só que bacana. Ele já disponibiliza pra gente aqui, pessoal, tá? Em formato de pacote aqui do Gradle. Então, se a gente pôr essa linha, o próprio Gradle vai fazer o download dos arquivos, vai configurar, vai deixar tudo certinho pra gente conseguir usar. Beleza? Então vai ser bem legal, vai ser bem interessante aí, tá? A gente não vai ter trabalho nenhum com isso. Então vamos lá, eu vou copiar essa linha, tá? E onde a gente coloca, ó, a gente vem aqui em Gradle Scripts, Build Gradle, e lá embaixo, olha lá, a gente coloca ele, tá bom? Beleza? Aqui ele está pedindo aqui a versão, ok? Então eu vou usar, acho que a versão mais recente é a 2.3, mas a gente vai ver, ele já vai até falar pra gente aqui, ó. Coloquei, tá bom? Maravilha. E também a gente precisa lá do JSON, né? A gente vai precisar de alguém que converta o objeto, né? O nosso formato aqui que vai estar no Kotlin ou no Java, para JSON, e JSON para alguma coisa que o Kotlin ou Java entenda, tá? Então aqui no próprio site, ó, aqui em cima eles sugerem alguns converters, né? Alguns carinhos que vão converter. Tem vários, ó, JSON, Jackson, Mosh, tem um monte. O mais usado, acho que é o mais tranquilo de mexer, é o JSON, né? Então a gente pode usar o JSON também aqui, que vai ser bem legal, tá? Mesma coisa, ó, a gente usa a linha Implementation, tá bom? Implementation. E eu vou pôr aqui também na versão 2.3.0, tá?
Feito isso, ó, a gente vai ter que clicar aqui em cima, em Sync Now, né, para sincronizar. E aí vocês vão ver, ó, que ele vai estar fazendo o download, ele vai estar configurando tudo certinho. O meu já foi rápido porque eu já tenho isso, né, baixado, por isso que foi rápido. Então talvez a primeira vez aí que vocês estejam fazendo ele demore um pouco mais, tá? Mas maravilha, tá feito. Beleza? Show de bola? Muito bem. Aqui, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? A nossa API, tá? Ela tá hospedada aqui nesse link, tá bom? E dependendo a URL que a gente passar para ele, tá? Ele vai acessar uma determinada rota, ele vai acessar uma determinada função lá da nossa API, que por sua vez vai conversar com o banco de dados. Então, olha só que interessante. Se eu der um barra contatos barra, ó, ele acessou a nossa API, ele fez um select asterisco from contatos, tá bom? Ele converteu para JSON e ele devolveu no formato de JSON, beleza? Então, olha que legal, ó, o nosso formato de JSON aqui, ó. A gente tem aqui um colchete, que significa que é um vetor, e a gente tem uma chave, que significa que é um objeto. Ou seja, eu tenho um conjunto de objetos, tá? E cada objeto, vocês podem perceber que ele tem uma chave e um valor. Olha lá, chave, valor, beleza? Chave, valor, tá? Não liguem que tem uns nomes meio, né, bagunçados aqui, porque é a mesma API que a gente usou na última, né, na última turma, tá bom? Mas eu vou estar zerando esse banco de dados aí, ele vai estar zeradinho para vocês, beleza? Então, olha só que legal, ó. A gente tem aqui o ID, o nome, o celular, o e-mail e o telefone. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui são as colunas da tabela contato. Então lá no banco a gente tem uma tabela contato. Então esses caras são as colunas. E cada um deles, ó, é uma linha lá no nosso banco, ó, é um valor no banco de dados. Então, tá vendo que legal? Ele pegou os dados do banco, converteu para esse formato e a gente vai estar usando, né, esse formato lá no nosso projeto. Olha lá que interessante. Beleza? Então tem aqui, ó, né, um conjunto de objetos, tá? Ok? Então essa chave representa a coluna e aqui representa o valor que está no banco de dados, tá bom? Beleza? Certo? Então, para a gente começar aqui o nosso retrofit, o que a gente vai ter que fazer? Tá? A gente vai ter que criar, pessoal, uma classe que vai se conectar, que vai ser, né, a classe, vamos dizer assim, de conexão entre a nossa aplicação e a nossa API, beleza? Então, vamos lá no nosso Android e vamos começar isso, tá? Bem, vou minimizar aqui, vou fechar tudo isso aqui que a gente não quer mais. Legal, então vamos começar a nossa configuração, né? Nosso projeto. Então, vem aqui, botão direito, New, vem aqui, ó, Kotlin File /class, tá? Então, eu quero criar uma classe e vou chamar de Retrofit Connection Config, tá? Retrofit Config, beleza. Muito bem, lá no Java vocês devem lembrar que tem um carinha que é esse aqui, ó, que é o static, tá? O que o static faz? Ele deixa um método ou uma variável acessível diretamente da classe. Então a gente só precisa pôr o nome da classe, ponto, e dava para acessar essa variável ou esse método, tá? Aqui no Kotlin, como vocês estão vendo, a gente não usa esse operador estático, a gente usa um conceito um pouco diferente, que é um objeto acessível a todo mundo, que é o Companion Object, tá? A gente usa esse conceito aqui, ok? E aí, dentro desse objeto, a gente vai ter uma função que retorna uma instância do retrofit, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, uma função que eu vou chamar de, sei lá, get retrofit, alguma coisa assim. Então, get retrofit instância, vai? Instância. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse cara vai retornar pra gente uma instância do retrofit, ó. Tá? Essas classes, ó, só estão disponíveis porque, ó, ele está importando do pacote que a gente instalou no Gradle. Por isso que a gente está conseguindo acessar, tá bom? Beleza? Então, tá feito aqui, tá? Então, vamos começar. Vamos criar a nossa instância do retrofit. Vou dar aqui um return, beleza? E vou chamar aqui, ó, o retrofit.builder.
e vamos começar a desenvolver a nossa instância. Aqui, galera, vai ser assim, ó, ponto nome do método, ponto nome do método, ponto nome do método. Para não ficar tudo junto, eu vou dar um enterzinho aqui só para separar, tá? Então, a primeira coisa que a gente quer configurar é a base URL. Ou seja, qual é o prefixo da URL? O que nunca muda no nosso link lá da nossa API? É esse início aqui, ó. Isso nunca vai mudar, gente. O que muda é o final, tá? Vocês vão ver que para fazer o select a gente usa um final, para fazer o insert é outro final. Então o que muda é esse cara aqui, tá bom? Então, ó, isso aqui sempre vai ser o mesmo para todo mundo. Então, olha lá, que maravilha, tá? Ah, tá, que ele tem que terminar aqui. Beleza. O que mais a gente vai precisar? A gente vai precisar, vamos dizer assim, da fábrica que faz a conversão lá de objeto Kotlin para JSON e JSON para objeto Kotlin, que a gente já até escolheu quem é, que é o JSON. Então, aqui ele fala assim, ó, que é o add convert factory, né? A fábrica aí que vai fazer as conversões, tá bom? Quem que vai ser esse cara? Vai ser o JSON. Então eu posso chamar aqui, ó, JSON Convert Factory. Olha lá que maravilha, tá? Opa, tem que ter um create aqui para funcionar, beleza? E para fechar, pessoal, eu vou criar essa instância. Vou dar um build aqui e o erro some, ó. Olha lá que maravilha, então, ó, criamos a instância. São só 3 parâmetros que o retrofit pede: a URL, que nunca muda, a base URL, quem vai fazer as conversões pra gente e manda executar. Basicamente, na verdade, são só 2, né, parâmetros, tá? Para a gente não esquecer, vocês podem documentar esse método aqui, ó, colocando com 2 asteriscos, tá? Você consegue documentar um método, fazer a documentação desse código, tá bom? Ele não gerou aqui, mas a gente pode colocar aqui os marcadores, tá? Bem, eu vou dizer aqui que que esse método ele retorna uma instância do retrofit. Ok? Não tem parâmetro, mas ele tem um retorno. Se vocês estiverem em um comentário duplo assim, ó, você pode dar um arroba, tá vendo? Ó, e você consegue especificar o que é cada coisa. Você consegue documentar o código, tá? Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Beleza? Tá? Então, ó, cria e retorna, né? E o que ele retorna? Uma instância do retrofit, tá? Bem simplesinho aqui a nossa documentação. Tá feito, pessoal. Para conectar é só isso, tá? Beleza? Então, depois a gente vai ver no teste que já vamos ser capazes de conectar a nossa API, tá certo? Muito bem, beleza. Essa parte está tranquila. Para o JSON conseguir converter, né, objeto em JSON e JSON em objeto, a gente tem que ter aqui no nosso projeto, tá, uma classe que representa a tabela do banco de dados. Ou seja, eu vou ter que ter uma classe que tem como parâmetros, como variáveis, como atributos, esses caras aqui, ó, as colunas do banco. Exatamente as colunas do banco, tá? Então, como que a gente cria essa classe? Lá no Java você já deve ter feito isso com certeza, que são aquelas classes, pessoal, lembra lá que tinha getSet, né? Era aquelas classes, né? Tá bom? Então, aqui no Kotlin a gente já tem também um recurso específico para esse tipo de coisa, que se chama DataClass, tá? Que é uma classe específica para dados, né? Uma classe específica para ser o espelho de uma tabela do banco, por exemplo. Exatamente o que você faz no Java lá com o getSet, tá? Eu vou criar aqui uma Kotlin File Class, vou criar uma classe e eu vou dar o nome de contato. Olha lá. E aí, como é que a gente fala que ela é uma data class? Primeira coisa, a gente coloca aqui o data na frente e a gente tira o conjunto de chaves. A gente põe o conjunto de parênteses, porque ela só tem construtor. Beleza? Estão vendo que interessante? Essa classe só tem construtor, tá? E aí dentro aqui, a gente vai colocar os nossos valores, né? A gente vai colocar os nossos carinhas aí, tá? Então aqui é muito importante, tá? Eu vou dar o mesmo nome dos parâmetros de acordo com a tabela do banco. Vou dar o mesmo nome. Então, ó, vamos ter aqui um val, porque não vai mudar, né? Que vai ser... Posso pôr até var, tá, pessoal? Posso pôr até var ou val aqui, tá?
Melhor eu pôr var, porque pode ser que talvez a gente faça algumas mudanças. Então, vou pôr var, tá? ID, que vai ser um inteiro. Vou dar uma vírgula, tá? A gente vai ter aqui... Ele reclamou aqui. Aí foi. A gente vai ter o nome, que vai ser uma string. Tá? A gente vai ter também o e-mail, que vai ser uma string. A gente vai ter o telefone e o celular, que aqui dentro está como celular e telefone. Então, vou estar tendo na mesma ordem, celular, que vai ser um long, tá, pessoal? Porque passa lá dos 9 dígitos, né, o celular. E o telefone também vai ser um long, tá? Porque se a gente for por DDD, essas coisas também vai passar. Muito bem. Legal, né? Então, tá criada a nossa class aqui. Isso aqui, basicamente, ele já internamente faz lá get set, ele faz tudo certinho. Beleza? Só que a gente tem que fazer aqui algumas marcações, que é o seguinte. Eu tenho que dizer pro JSON lá que é para ele usar ID como nome da coluna do parâmetro. Tá? Apesar dele fazer isso implicitamente porque tem o mesmo nome, eu sempre gosto de especificar, porque vai que a gente coloca um nome diferente aqui, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente coloca uma anotação. A gente vai anotar para o Kotlin, né? Para ele entender, para o JSON entender que esse ID, ó, tá? Esse mesmo nome ele vai usar lá, né? Para fazer as conversões lá da tabela ID, da coluna ID. Então esse cara poderia se chamar cell, por exemplo, mas se a gente falar que ele está linkado com o celular, ia dar certo, ia ser de boa, tá? Beleza? Tá? E como é que a gente faz essas anotações? A gente coloca aqui uma arroba, tá bom? E a gente vai fazer a anotação. Olha só que legal. Se eu começar a digitar aqui, ó, olha lá, serialize name, tá? Então isso é uma anotação do JSON, tá vendo? Para ele ficar vinculado, para esse parâmetro ficar vinculado, tá? Linkado com, né, uma coluna de um banco, com aí enfim, uma chave lá do JSON, tá? Então, ó, beleza, qual que é o nome? É ID. Tá, então vou fazer isso com todos, ó. Tem o ID, a gente tem o nome, a gente tem o e-mail, a gente tem o celular e a gente tem o telefone. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, ó, aqui tá cell, não tá? Que eu mudei, mas na verdade a hora que ele vai usar celular, tá? Como base para fazer as conversões. Ou seja, o cell, o valor que tá aqui, se ele for converter para um JSON, ele vai jogar dentro aqui de celular, ó. Tá? Se ele for capturar um valor, ele vai pegar o valor que está em celular para pôr no cell. Isso aqui é só um nome, a gente está dizendo para onde ele tem que apontar a variável. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá? Qualquer coisa aí, manda para mim depois, aí, qualquer dúvida que vocês tenham nessa parte inicial do projeto. Tá bom? Belezeira? Muito bem. E para continuar então, pessoal, já temos aqui a classe de conexão. Olha lá que lindo, tá? Já temos aqui a classe que vai servir como base para as conversões, que é um espelho do banco de dados, tá? E agora falta a gente configurar uma classe que a gente chama de service, de serviço, tá? Essa classe, olha só que louco, ela vai ter todas as rotas, todos os caminhos possíveis que a nossa API fornece, tá? Geralmente a gente cria uma classe de serviço para uma determinada função. Então, por exemplo, aqui, ó, contato, né? A gente vai ter aqui os caminhos lá da nossa API para estar inserindo um contato, alterando, né? Selecionando apenas um, excluindo, tá? Supondo que a gente tivesse assim grupo, né? Por exemplo, um contato pertence a um grupo tem N contatos, né? Então eu posso pôr lá o meu grupo trabalho, eu posso pôr todos os meus contatos de trabalho. Tem o meu grupo de escola, põe os contatos de escola. Se a gente tivesse isso, a gente ia ter que ter uma classe escola, com tudo, né, certinho lá referente à classe, desculpa, a uma classe grupo,
com tudo referente ao grupo lá do banco de dados, e uma classe grupo service, né, que ela ia ter os caminhos, as rotas para a gente acessar tudo que for disponível para esse grupo. Então a gente faz essa divisão, tá? Como no nosso projeto só tem uma classe, né, então não tem muito o porquê também, né, a gente ficar esquentando muito a cabeça com isso. Ela só tem uma tabela, tá? Então aqui eu vou criar ela aqui diretão, tá? Mas é que nem eu falei, caso a gente tenha mais coisas, talvez ia ser melhor dividir isso aqui em pacotes, sabe? Ter lá o pacote fragmentos, ter o pacote de serviços, a gente dividir um pouco melhor o nosso projeto, tá? Mas praticamente a nossa última classe aqui que a gente vai criar, que na verdade nem é uma classe, né? É uma interface, ok? Então, bem, vamos lá, vamos criar essa interface aqui e vamos colocando os métodos, né? Vou vir aqui, vou criar uma nova Kotlin File Class e vou escolher que eu quero uma interface e vou chamar de contato service, tá? E beleza, olha só que legal. Aqui, pessoal, a gente vai ter, tá? O método HTTP que ele tem que fazer e o sufixo, né? A palavrinha ou a frase que a nossa URL base termina. Então, como a gente bem viu aqui, ó, para fazer um select asterisco from, a gente tem a URL base mais a palavrinha, veja lá, contatos. Olha lá que bacana, tá? A gente está fazendo aqui um get, uma requisição via get. Então, ó, quando eu fizer um get terminando em contatos, ele vai cair sempre na mesma rota lá na nossa API, sempre no mesmo método, que é um método que faz o select asterisco from. Beleza? Então, olha só que legal, ó. Tá? Maravilha? Bem, então vamos lá, vamos já definir esse método aqui, ó. Tá? Então eu vou pôr uma anotação para dizer qual método que é o método get. Ó, veja que veio do retrofit 2. Tá? Beleza, a nossa URL vai terminar em contatos barra. Ela termina sempre assim, vocês podem ver na nossa URL, ó. Por que esse barra não tá? Porque o barra já foi colocado, o barra aqui anterior, né? Ele já foi colocado aqui, ó. Tá bom? Se não tivesse colocado aqui, você poderia pôr lá, né? Ok? Bem, quando a gente chamar esse cara, a gente vai chamar uma função que eu vou chamar de listar todos ou selecionar todos. Selecionar todos. Tá? Essa função ela vai retornar pra gente uma call, uma chamada a uma API, que não é a do Telecom, pessoal, tomem cuidado com isso, é a do Retrofit 2, tá? Então escolham certinho aqui, tá bom? Beleza? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai falar o quê? Que essa call, essa chamada, ela vai retornar pra gente uma lista e cada item da lista vai ser um contato. Olha lá que maravilha então, hein? A gente criou uma função selecionar todos, tá? Essa função, ó, a gente vai fazer o get, @get, uma requisição via get para nossa URL base, terminando a URL assim, ó, contatos barra. Fazendo isso, tá? A gente vai guardar tudo que veio dentro de uma lista de contatos, né? Um array, vejam, uma lista que contém os contatos, tá bom? E por que está dentro do call? Porque para chamar, para ter acesso a isso, a gente vai ter que fazer uma chamada, uma requisição via HTTP lá para a API. Ok? Então o Retrofit trabalha exatamente dessa forma. Tá? Quem tem a curiosidade, depois pode vir lá no próprio site dos caras aqui, que tem a explicação certinha aqui, ó. Olha lá, de como fazer um post, né? Como fazer um put, tem tudo bonitão aqui, ó. Beleza? Então, tá aqui, ó. Tá? Legal. Feito isso, então, beleza, tá? Criamos a classe de conexão, criamos a classe que vai espelhar o banco de dados, criamos aí a classe de serviço já com o primeiro método, o método de select, tá? Tá na hora da gente pegar isso tudo e mostrar em tela, né? Pra gente ver como é que vai ficar. Maravilha? Então, vamos lá. Para isso, pessoal, a gente vai criar um layout. Porque pense da seguinte forma, né? Cada contato ele vai aparecer em um quadradinho. Ó, tentar mostrar rapidão para vocês, tá? Cada contato, olha só, ele vai aparecer assim, ó, em um quadradinho, ó.
em um retângulo, na verdade, né? Cada contato vai aparecer nesse retângulo, tá? Para a gente não ter que ficar criando na mão isso, o que a gente pode fazer? A gente pode criar um layout que vai ser reciclado, que vai ser usado toda vez que tiver um contato. Então a gente vai criar um pedacinho de layout que pode ter uma foto, por enquanto uma foto que, enfim, que não tem nada, né? Vai ter lá o nome do contato e vai ter o celular dele, por exemplo. Ok? E aí, a gente criando esse layout, a gente pode chamar ele toda vez. Chamar o mesmo layout toda vez, né? E só mudar os valores para a gente criar a nossa lista. A gente vai, né, criar esse layoutzinho aqui. Tá bom? Bem, vamos lá então. Aqui em Layout, vamos clicar com o botão direito. New Layout Resource File. E eu vou chamar esse cara assim de item lista contatos. É o item da lista dos contatos. É cada contato, né? Vou dar um OK. Tá? Maravilha. Ele veio aqui em Constraint Layout. Eu posso até acessar o código fonte desse cara e mudar isso aqui para Linear Layout. Tá? O Linear Layout, pessoal, ele pede um único parâmetro, tá? Além da altura e da largura, que é o quê? Que é a orientação. Se eu vou colocar um item embaixo do outro ou um item do lado do outro. Nesse caso, eu vou pôr um embaixo do outro. Então, eu vou pôr aqui Orientation Vertical. Tá? Voltando para o nosso visual, aí agora a gente já pode tratar tudo aqui no visual, não precisa mexer mais no código. Tá? A ideia é o seguinte, é colocar, que nem a gente desenhou aqui, uma imagem e 2 text view, né? Então, vamos lá. Vou pôr aqui uma imagem. Tá? Como a gente não tem uma imagem bonitinha, tá? Talvez o avatar, aqui, o que tem no avatar? Pode ser o avatar, ok? Olha lá. Olha só que interessante, se eu tentar pôr o meu text view aqui, ó, vocês vão ver que não funciona, né? Porque tá um embaixo do outro. Tá? Então a gente pode fazer o seguinte. Ó, a gente pode mudar a orientação do nosso layout, tá? Aqui vocês têm aqui para horizontal. Beleza? E do lado da imagem, a gente põe um outro layout, só que vertical. E dentro desse layout, as caixas de texto. Tá? Ele está ocupando tudo aqui, beleza? Por causa do peso dele. Ó. Se eu vim aqui escrever weight, aqui ó, é o peso. Eu vou pôr peso 1 para esse cara. E eu vou pôr peso 1 para esse cara também. Ou seja, os dois vão, ó, cada um vai ocupar 50% da tela. Estão vendo? Então, pessoal, ó, olha só que louco. A gente tem esse layout, tá? Que está contendo, vamos dizer assim, a imagem. E esse layout que está contendo esses dois caras. Beleza? Então, a gente está fazendo dessa forma. Vocês estão vendo que está ocupando tudo, né? Então, a gente pode falar o seguinte. Que tanto esse aqui, ele não vai ser a altura match parent. Ele não vai ocupar tudo. Ele vai ocupar somente o necessário. E esse cara também, ó. Aí você pode deixar assim até. Beleza? Olha lá que bacana. Tá? O nosso layout aqui. Podemos até diminuir um pouco essa imagem. Para ela ficar assim, ó. Mais um pouquinho. Tá. Opa, errei aqui. Aí, que bacana. E aqui, ó, a gente pode dizer o seguinte, que a gravidade desse layout vai ser no centro vertical. Olha lá, que legal. Tá? Aqui vai ter o nome do contato, que eu posso até simular um nome aqui, ó. Eu vou pôr o fulano da Silva. E o celular dele, por exemplo, assim, vai ser 19, 9... Acho que eu contei certo. Tá? E pra ficar legal, ó, o texto do fulano da Silva. Tá? O text size vai ser 24. Ou até mais um pouquinho, 30. Não, muita coisa. 24. E o celular dele vai ser 18.
ou até menor. 14 mesmo tá bem legal. Tá? Para não ficar muito colado, a gente pode falar o seguinte, que esse layout tem uma padding, né? Um espaçamento interno de 4dp, 8dp, 8dp, 12dp. Pode ser 12, ó, ficou bacana, ó, tá? Então veja aqui, ó, esse é cada item do nosso contato, né? Cada item da nossa lista. Olha que maravilha, hein? Beleza? Tá? Então, criado, pessoal, ok? Essa parte aqui, né, tá praticamente pronta, tá? Então, esse layout, veja lá, ele tem dentro dele a imagem e um outro layout, ó, um outro quadradinho, né? Se fosse lá no HTML, uma outra div, né? E dentro aqui o texto, tá? Muito importante esse passo que a gente vai fazer agora, muito importante mesmo. Vamos dar nome a esses caras, por quê? O TextView 3, ele vai receber o nome de cada contato que está no banco. E o TextView 4, o celular de cada contato que está no banco. Então, aqui ó, TextView 3, eu vou chamar de TextView nome contato. E esse cara aqui, TextView cell contato. Muito bem, feito, tá? Maravilha. Legal, esse aqui já pode fechar, já está prontinho. Tá? O serviço, por enquanto, pode fechar. A gente vai adicionando os métodos conforme as aulas forem fluindo aí, então. Esse cara já está pronto, não vamos mexer mais. Aqui já está prontinho também. Maravilha. A main a gente não mexe, porque ela só contém lá os nossos, né, os nossos fragmentos. Na verdade, eu posso até mexer. Depois aqui, ó, que não é o snack bar, né? Ele vai ter que abrir, né, um fragmento, né? Mas enfim, vamos lá. E aqui, ó, no nosso início fragmento, esse cara aqui, ó, ele já tá até dando erro, tá? Porque não existe mais esse cara. Não existe mais, né? A gente tirou aquele botão, tá? O nosso início fragmento, pessoal, ele vai ter que ter uma lista que ele vai por cada pedacinho dentro dessa lista. Então ele tem que ter uma lista dentro dele, tá bom? Aqui eu até recomendo que vocês usem o Recycler View, ó, que é uma lista mais moderna, tá? Mas eu vou estar usando o List View, tá? Como é algo muito pequeno que a gente vai fazer, não é necessário usar o Recycler View. Mas o Recycler View ele tem, vamos dizer, uma gama maior de possibilidades para você listar as coisas, tá? Mas no nosso caso a gente quer listar tipo um embaixo do outro, assim, sem muita, né? Sem muita coisas, né? Então o List View vai funcionar bem legal para esse projeto, tá? Vai ser bem mais simples mesmo de trabalhar. Ó, então vou pôr o List View aqui, ó. Coloquei. Como está no Constraint Layout, ó, eu vou, ó, vincular, vincular, vincular e vincular. Tudo com 0 para ficar coladinho com as bordas. Tá, legal. E uma coisa importante, esse cara tem que ter nome, senão já ele dá erro, né? Então vamos chamar ele de lista contatos. Olha lá, lista contatos, tá? Beleza? Então, lista de contatos está feito, tá bom, pessoal? E agora a gente vai começar aí a, né, realmente a programar, a fazer essa lista funcionar, tá? Abrindo o nosso início aqui, o nosso fragmento, beleza? Ele tem aqui esse monte de coisa aqui que faz parte do fragmento. Vocês vão ver que o fragmento ele tem alguns métodos de ciclo de vida um pouquinho diferentes lá de uma activity, tá? Porque esse cara vai dentro da activity, né? Então é um outro momento, é um outro ciclo, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar. Primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai declarar a nossa lista que a gente acabou de criar. Ó. A nossa lista de contatos é aqui disponível para todo mundo. A gente vai declarar ela aqui, tá? Porque a gente vai usar a nossa lista dentro aqui desse método. A gente vai usar ela em vários lugares no nosso projeto, tá? Então, por isso, beleza? A gente vai declarar ela aqui dentro, tá bom? Vou declarar ela então. Declaração da list view, tá? Que a gente pode usar aquele recurso lá do late init var, que vai ser bem da hora, que é uma variável que vai ser inicializada depois. Eu vou chamar ele de mesmo nome que tá lá, tá? Lista contatos ou list view contatos. Vou até mudar, que eu acho que vai ficar muito
melhor, muito melhor mesmo. Ah, perfeito, bem melhor, né? Que vai ser do tipo list view. Perfeito, tá bom? Maravilha, gente. Bem, agora chegou a hora da gente realmente fazer uma requisição lá para nossa API e mostrar tudo isso em tela, tá? Para não ficar uma confusão, beleza? Para não ficar uma bagunça, eu vou criar um método separado para fazer essa requisição. Vou criar um método aqui, tá? Mas antes, é importante a gente fazer o quê? O vínculo, né? A ligação entre o nosso list view e o nosso componente aqui do XML, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso vínculo. Vamos dizer o quê? Que a nossa lista, ela vai ser igual a alguém lá do layout, que aqui eu tenho que usar o parâmetro view, tá? Por que eu tenho que usar o parâmetro view? Porque esse fragmento pode estar dentro de qualquer activity. Então, eu tenho que ter o view, eu tenho que saber, né, que é essa view, que é o fragmento do início que eu estou, né, apontando. Então, view.findViewById r.id.listViewContatos. Beleza? Vínculo. Maravilha, perfeitinho, né? Posso até pôr aqui pra gente não esquecer, ó. Ligação entre o objeto, né? E o layout. E o componente de layout. Componente. Opa! De layout. Beleza. Tá? Bem, vamos criar aqui um método separado então, para não ficar uma bagunça. Que eu vou chamar ele de carregar todos. Tá? Beleza? Nosso método aqui carregar todos. Bem, pessoal, então qual que é o passo a passo aqui? Tá? Primeiro passo, a gente vai ter que fazer uma conexão. A gente vai ter que se conectar com a nossa API. Feito isso, a gente vai ter que fazer a requisição. Realizar a requisição. Requisição realizada, a gente vai ter que tratar a resposta. Então, vou por aqui, ó, receber a resposta. E por fim, adicionar essa resposta à list view. Ou seja, adicionar os contatos na lista, né? Então, adicionar os contatos na lista. Tá? Esse é o passo a passo que a gente tem que fazer para carregar todos. Ó, a gente vai se conectar, a gente vai fazer uma requisição, a gente vai pegar essa resposta e vamos colocar na lista. Basicamente é isso. Tá bom? Bem, vamos lá então. Para a gente se conectar, pessoal, olha só, a gente tem que ter aqui uma instância, né? A gente tem que ter uma instância do Retrofit. Lembrando do início da aula, lembra que esse cara aqui, ó, o get retrofit instance, né? Ele retorna uma instância do retrofit pra gente. Opa, olha lá que maravilha. Então, a gente vai falar o seguinte, a gente vai criar uma val, que eu vou chamar de retrofit client, que é o cliente de requisição. E ele vai ser igual, ó, veja lá, a retrofit config, a nossa classe, ponto, obter a instância do retrofit, o nosso método. Olha lá que maravilha, hein? Maravilha, gente. Feita aqui a conexão, tá? Agora a gente está prontinho para fazer as requisições. Prontinho mesmo. Beleza? Bem, então vamos lá, né? Primeira coisa aqui eu vou estar criando... Eu vou chamar esse cara de contatos, tá? Porque a gente vai estar vinculando aqui com as rotas, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Tá? Val contatos service. Acho que vai ser legal. Contatos service, tá? Que é o serviço que vai de requisições do contato, as rotas, tá bom? Esse cara aqui, ó, eu vou chamar o retrofit client, que é a nossa conexão, ponto create, e vem aqui, ó, contato service, né? Class Java, que é coisa do Kotlin, né? Basicamente, o que a gente está falando aqui, tá? Eu criei um serviço de requisição do contato. Tá? A gente criou um serviço de requisição aqui do contato. Beleza? Então, isso aqui seria a intro passo 1 e 2, tá? Que seria criar um serviço de requisições. Vou até pôr aqui, ó. Criar um serviço de requisições. Tá? Agora sim, passo 3 é realmente, de fato, realizar a requisição, tá bom? Realizar a
requisição. Então, vamos lá. Vamos realizar essa requisição aqui. Tá? Temos a conexão em mãos. Já temos o serviço em mãos. Agora, vamos realizar essa requisição. A resposta dessa requisição, a gente vai guardar em uma variável que eu vou dar o nome de callback. Tá? Esses nomes, callback, né, que é service, tem tudo lá na documentação, tá? São, vamos dizer, recomendações do próprio retrofit, tá bom? Mas você pode pôr qualquer nome, pode pôr resposta aqui, que não tem problema nenhum, tá? Eu posso até chamar de resposta, tá bom? Resposta. Beleza? A resposta vai ser igual ao nosso serviço. Ponto. Quem que eu quero fazer, ó? Eu quero chamar o método selecionar todos. Estão vendo que legal? Então aqui, ó, a gente vai chamar esse método aqui, o método de selecionar. Cadê ele? Aqui, ó, o método de selecionar todos. Tá? Muito bem. Beleza, pessoal. Requisição tá feita. A resposta já tá salva aqui bonitinha, tá? Só que a gente tem que pegar esses dados e tratar eles para colocar na tela. Então é agora que entra o passo 4, tá bom? Que eu vou até fazer aqui um pouco diferente, tá? Beleza? Ó, recapitulando, para não ir tão rápido. Temos a instância do retrofit, que é o cara que vai fazer as requisições pra gente. E aqui a gente tem a instância do serviço. Então a gente especificou que é o contato service. Tá? Então aqui dentro eu só vou ter acesso às rotas, aos caminhos que foram especificados aqui. Que por enquanto a gente só tem um. A gente só tem um caminho, que é o caminho de selecionar todo mundo. Tá? E aí a gente fez a requisição e a resposta vai ser guardada aqui. Tá? Na verdade a gente não fez a requisição aqui. A gente preparou a requisição para ser feita. A gente não fez ela ainda realmente, né? Então posso até pôr aqui, ó, preparar requisição. Tá? E agora sim, vamos realizar a requisição, né? Tá? Bem, vamos lá então, pessoal. Para isso a gente vai fazer o seguinte: resposta ponto. Esse enqueue é enfileirar lá do inglês. Então eu vou enfileirar as minhas requisições para poder estar fazendo, tá? Quando eu faço uma requisição, pode acontecer duas coisas: dar certo ou dar errado, tá bom? Então a gente vai especificar isso aqui, ó. Vou dar um object, dois pontos, callback, que daí tem que ser o do retrofit, tá, pessoal? Cadê ele? Aqui, ó, callback do retrofit. Tá com o B maiúsculo, com o B minúsculo, por isso que não estava achando. List contato. Ou seja, ó, essa requisição ela vai retornar para a gente uma lista de contatos. É o que a gente espera que aconteça, né? Aqui eu vou abrir aqui um conjuntinho de chaves, tá bom? E ele vai reclamar que tem que implementar, ó, tá? Ele vai reclamar que se a gente vir aqui e dar um implement members, ó, vou selecionar os dois e vou dar OK. Ele já implementa pra gente os dois métodos que a gente precisa: a falha e o sucesso. Estão vendo que legal? Eu vou até inverter, que eu gosto de inverter. Eu gosto de ter o sucesso antes da falha. Beleza? Então olha lá que louco, ó. Aqui é o fim da requisição. E aqui é o fim do método, né? Ou da função, aqui do código da função, né? Olha lá, como é que ficou? Beleza? Bem, se deu mal aqui, se deu um erro, eu quero mostrar uma mensagem de erro. Então eu posso dar um toast mesmo, que é aquela mensagem rápida, né? This, vou dizer aqui, ó, erro. E posso mostrar o erro na tela, se eu quiser. Que é o error. Esse erro vem da onde? Ele vem daqui, ó. De algum lugar que tem... Ué. Pera aí. Tá. Então aqui, pessoal, vou implementar a falha primeiro, né? Então podemos dar um toast aqui, ó. Make text
this. Eu vou dar um erro e posso mostrar a mensagem do erro como? Com o t.message. Porque o t é a exceção, tá? Tem todos os erros aqui. Vai ser um toast curto. Não quero que seja longo, não. Opa, nossa, tá difícil. Aê. Na verdade, aí não, né? Mas tudo bem, vamos lá. Oh, meu Deus do céu. Ah, e foi. Show. Beleza. Tá? Aqui ele tá reclamando. Vamos usar o get context aqui. Porque como tá no fragmento, ele não tem acesso, né? Aí. Muito bem. Então, pessoal, agora chegou a hora de realmente tratar esses dados para mostrar na tela, tá? Como a gente está usando o list view, a gente vai ter que fazer aqui algumas conversões, tá bom? Para poder usar lá o nosso fragmento lá dentro, tá? Então vamos lá. Eu vou criar aqui, a gente vai usar o hash map, tá? O hash map nada mais é que um vetor com chave e valor. Então eu tenho que ter esse hash map aqui, senão não vai funcionar. Que eu vou chamar de, sei lá, lista de contatos. Lista de contatos. Tá? Então vai ser igual a ArrayList. Beleza? E vai ser uma lista que vai conter um hash map. Esse hash map vão ser uma string e outra string. Tá? A gente tem que fazer assim, pessoal, tá bom? Porque a gente está usando list view, tá? Se fosse com recycler view ia ser um pouco diferente, tá? Ia ter que ter mais umas 3 classes para poder fazer. Tá? Então, olha só que legal. Todos os dados da nossa requisição estão na resposta. Tá? Então, a gente vai ter que fazer um for aqui, percorrer essa resposta, adicionar cada contato nessa lista, para aí sim colocar essa lista dentro lá do list view. Tá? É esse o esquema que a gente vai fazer. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos percorrer a nossa resposta? Então, response.body, tá? .forEach. Opa, forEach aqui. Beleza? Olha lá que maravilha, tá? Abri uma chavezinha, tá? Para poder fazer aqui, né? Um método aqui dentro. Ele reclama porque o Kotlin, ele tá falando assim, ó, isso aqui pode ser nulo. E se for, o que que eu faço? Então eu vou falar para ele ignorar. Tá? Com interrogação. Beleza? E cada contato, ó, vocês vão ver que ele tá no parâmetro it. Tá? Tem como mudar isso, se não me engano, é assim, ó. Contato com a flechinha, tá? Alguma coisa do tipo. Mas eu vou deixar o it mesmo, não tem problema. E vamos lá, vamos começar. Cada contato vai ser um hash map. E cada hash map eu vou pôr ele aqui dentro. Então a gente tem que fazer esse trampo aqui, ó. Vou chamar aqui de contato hash map. Tá bom? Esse contato hash map, ó, ele vai ser igual a um hash map com duas strings. String e string. Tá? E vamos lá. Contatos hash map. Eu vou falar que a posição id ela é igual a it.id, ok? .toString. Ele tá reclamando aqui porque não tem que ter o parênteses, pessoal. Eu errei, desculpa. Tiro parênteses, tiro parênteses. Aí, ó, show de bola. Tá? Olha lá que legal. Então, ó, contato hashmap, né? Então, a chave id vai ter o valor de id, o id que veio da resposta. Tá? Vamos lá. O nome vai ser o nome que veio da resposta. Não precisa ser que ele já é string, né? O e-mail, ele vai ser o e-mail que veio da resposta. Né? O telefone, ele vai ser, ok, o telefone que veio da resposta. E esse tem que ser string, porque ele é double, né? Ele é long. E por fim, tá, pessoal? Por fim aqui, beleza? A gente vai ter o celular, que também veio da resposta.
Tudo bem? Tranquilo? Olha lá. Então, para cada passada no laço, perceba que a gente está criando um conjunto de chave-valor que é referente ao contato. Chave-valor, chave-valor, chave-valor. Tá bom? Feito isso, a gente tem que adicionar cada contato à nossa lista de contatos. Estão vendo que bacana? Então, lista de contatos, .add, contato hashmap. Tá? Muito bem. Depois que ele fizer todo esse trabalho aqui, pessoal, de percorrer os dados, que aqui é o fim do for each, tá? E aqui é o fim do onResponse. E aqui é o fim da falha. Fim do onFailure. Deixa eu copiar aqui. Aí. Bem, depois que ele fez esse trampo, então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um item da lista personalizado. Aqui a gente vai usar o list adapter. Tá bom? Olha lá que legal. Então, vou criar aqui um val adapter. Ok? Que vai ser do tipo list adapter. Tá? Esse cara vai ser igual a um simple adapter. E ele vai pedir alguns parâmetros. Olha lá que legal. Primeiro parâmetro que ele pede é o contexto. Então, em qual contexto? Neste contexto. É o contexto atual, a tela atual. Segundo parâmetro, qual é a fonte de dados que a gente quer? E ele pede que seja, veja lá, em um formato string e string. Tem que ser então o hashmap para trabalhar com o simple adapter. Por isso que foi feito esse trabalho aqui, tá? Que nem eu falei, com o recycler view, você não teria que ter o hashmap, mas teria que ter mais duas classes, teria que ter mais alguma coisinha para funcionar lá, tá? Bem, a nossa fonte de dados é esse cara aqui, ó. É a lista de contatos, né? Porque ele já está no formato perfeitinho, então lista de contatos. Muito bem. Qual é o layout que vai receber cada item da lista? É o que a gente criou, é o item lista contatos. Então vamos lá. r.layout.item lista contatos. Olha lá que maravilha. Beleza? E aqui eu tenho que falar o seguinte. Quais campos do meu contato, do hashmap, que eu quero pegar para pôr nessa tela? A gente quer, pessoal, por enquanto, o nome e o celular. Então, a gente vai criar um array aqui dentro, tá? Que vai ser o quê? O nome, exatamente como está escrito, ó. E o celular, tá? Beleza? E aonde a gente quer inserir esses caras, né? Onde a gente quer colocar? A gente quer colocar eles, o primeiro, aqui, no text view nome contato, e o segundo no text view celular do contato. Para isso eu vou criar também um array de inteiros, porque quando você cria um layout, ele salva só o ID dele, né? Então, ó, int array of. E aí eu vou falar o seguinte, o nome eu quero pôr aonde? Em r.id.textViewNome. E o celular, quero pôr aonde? r.id. Nome, né? Celular, perdão. Aí, beleza? Então, pessoal, criamos o nosso adapter. Isso aqui serve para quê? Para ele pegar cada informação que a gente quer e para colocar esse dentro desse item. E cada item vai ser colocado na lista, tá? Então, se eu tenho 1 milhão de contatos, ele vai criar 1 milhão de itens. Se eu tenho 10 contatos, ele vai criar 10 itens, tá? Bem, mas vocês podem ver que tá cinzinha. Por que tá cinzinha? Porque falta a gente adicionar esse adapter, né? Esse adaptador aí à nossa lista, tá? Então lembra que a nossa lista ela é pública? Então eu posso dizer aqui que a minha list view de contatos .adapter é igual ao adapter que a gente acabou de criar. Tá? Prontinho, pessoal. O select, na teoria, já é para funcionar, ok? Vou dar o play aqui, vamos ver se vai funcionar. E aí a gente dá uma recapitulada nessa parte do select, tá bom? Ó,
Ele deu erro aqui porque eu excluí um certo botão lá em algum momento, tá bom? E daí ele deu esse problema aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, que a gente vai usar depois esse trecho de linha aqui, tá? Tá bom? Mas eu vou fazer o seguinte, então. Vou copiar esse cara. Vou comentar ele aqui e vou apagar. Pra não dar problema. Aí. Maravilha. Pessoal, então vocês podem ver que não funcionou, tá? Mas não é que não funcionou. Na realidade, ele deve estar funcionando sim. É que aqui, olha só. Quando a gente põe o mouse em cima aqui do carregar todos, ele está falando, ó, você tem um método que nunca foi usado. E realmente está certo, tá? A gente tem que chamar esse método em algum momento. Qual que é o momento legal? É aqui, ó, na hora que for criada essa view. Na hora que o fragmento for inserido dentro da activity. Então, só chamar o método. Agora sim, vamos testar. Ó, vocês podem ver que ele deu um erro, ó. Tá, ele deu um erro ali de permissão. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma estudada do que aconteceu aqui. Tá. Vou fazer o seguinte, eu vou desinstalar esse aplicativo e vou instalar de novo. Aqui tem que ter a permissão de internet, senão ele realmente não funciona, tá? Vamos lá. Vamos aqui no nosso apps, agenda, desinstalar. Show de bola. Permissão de internet, pessoal, ela já meio que, vamos dizer, ela é implícita aqui, tá? No próprio aplicativo, beleza? Maravilha. Será que temos a permissão já? Erro ele não está dando, isso é bom. Vamos ver. Tem um errinho ali, tá? E eu descobri que é o seguinte. Ele tá conflitando alguma coisa, não sei dizer exatamente o que é. Aqui, ó. Nesse layout aqui. Tá? Então, esse layout, vamos colocar assim, ó. Wrap Content. Por algum motivo ele tá, sei lá, conflitando, né? E a foto ele não tava carregando também, né? Então, ao invés de ser no cara de baixo que eu tinha posto errado, ó, vou pôr no cara de cima aqui a foto, ó. Tá? Tanto é que ele nem traz pra gente daí aquelas fotinhas dos usuários, né? Vou pôr esse bichinho do Android mesmo, tá bom? Podemos até mudar o fundo dessa image view só pra ter uma cor, tá bom? Só pra dizer aqui e vamos ver, ó. Olha lá, pessoal, que legal, ó. Então, funcionou, ele trouxe o nome, né, e o telefone aqui do nosso contato. Olha lá que maravilha, hein? Beleza? Então, ele já tá conseguindo trazer, né? O que eu fiz aqui, eu dei uma margem aqui no na nossa lista, mas eu posso tirar também. Isso aqui eu tava testando, né? Aí, ó. Olha lá que bacana. Beleza, olha lá que bacana. Então, pessoal, já estamos conseguindo fazer aí o select, né? Estamos fazendo select e colocando os itens na lista. Olha lá que da hora. Ok? Deixa eu só fazer um acerto nesse layout aqui, que o fundo aqui, tô achando que tá muito escuro. Eu vou... não é que ele tá escuro, ele tá, tipo, confundindo com a barra, né? Agora eu pus o escuro, ó, só pra, né, pra separar. Pronto, ó. Olha lá que da hora, hein? Então já estamos conseguindo buscar do banco de dados que está na nuvem, pessoal, e trazer os dados aqui, ok? Na próxima aula, então, a gente vai fazer o que? Um insert, ou, né, update, enfim, a gente vai fazer todos os métodos aí que tem que fazer, ok? Bem, assistam com calma, qualquer dúvida, por favor, só mandar uma mensagem para mim. Então é isso aí, valeu, até a próxima aula, até o próximo vídeo e falou!